Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Adriana Oliveira, eu sou professora universitária, conteudista, tutora EAD e hoje nós vamos falar, dentro do módulo 9 do curso de especialização em Educação e Direitos Humanos, sobre história oral e sobre história pública. Dentro de que contexto nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar em relação às conquistas das mulheres em termos de direito, a partir de quando, por quê e como isso se operou. Então, através disso, nós temos aqui, o módulo de história pública, história oral, onde vocês tiveram várias atividades. E essa webconferência, agora nós vamos tratar das conquistas femininas em termos de direito. Em termos de que direitos? Direitos humanos, que eles vão se transferir para a nossa esfera pública, aqui dentro do Brasil e internacionalmente. Então, qual é o meu objetivo com vocês aqui em relação à história pública e história oral? O nosso objetivo hoje é tratar de reflexões sobre o nosso tempo e o nosso espaço. Qual é o nosso tempo e o nosso espaço hoje? Nós estamos geograficamente posicionados no Brasil, posicionado dentro do continente americano, com relações internacionais com a maioria dos países do globo. Nós temos aqui no Brasil uma cultura de diplomacia em termos de relações internacionais, em termos também de trabalhar com uma esfera geopolítica, geoestratégica e num cunho de manifestações de paz, como a nossa própria Constituição Federal considera. E qual é o nosso tempo? Aqui nós estamos tratando do século XXI. Mas nós vamos retroagir no tempo para falar da história oral e da história pública. Então, nós nos posicionamos aqui hoje no mundo. Brasil, século XXI, relações diplomáticas do Brasil em relação aos outros países do globo. E como chegamos até aqui? Como as pessoas agem com o rompimento de paradigmas? Então, qual é o rompimento maior de paradigma que nós vamos falar? É a transição da mulher dentro da sociedade. Como que agem as pessoas em relação a essa transição? Em termos de direitos, em termos de considerações do imaginário social, em termos do inconsciente coletivo. Qual é a resposta que a sociedade dá em relação a esse trânsito feminino dentro da sociedade? É tranquilo? É normalizado? Ou tem desafios? E vendo através da história, que é uma janela que nós abrimos, nós podemos trazer essa reflexão para o nosso cotidiano. Isso que é o importante, o interessante, para a gente ver qual é a nossa posição e onde nós podemos nos mexer, nos movimentarmos para trazer uma vida mais qualitativa. Então, essas pessoas seguem o fluxo social que já era consolidado, mudam normalmente com a mudança de paradigma ou não, demora um tempo, é intergeracional, continua, Isso é interessante de investigar e posicionar. E quem somos na história da humanidade? Quem nós, seres humanos, e nós, mulheres, como sujeitos de direitos, somos dentro da humanidade. E nós, homens, E nós que não nos encaixamos nesses gêneros, quem somos dentro da humanidade? Quem o ser humano é, trazendo para o Homo sapiens, dentro da humanidade? Então, o que vem a ser a história oral? Ela permite que nós conhecemos vivências, experiências, e se você aplica a metodologia qualitativa, você vai ter a revelação de situações que não estão prontamente exibidas para a gente. Então, se você ouve uma contação de histórias, faz uma investigação, uma observação, um grupo focal, uma entrevista,
Você vai cunhar dados ali de situações que você não tem na teoria e que muitas vezes passam não percebidas socialmente. Então, a história oral, ela apoia, assim, a pesquisa da história pública, porque ela te traz situações inesperadas ou respostas daquele quebra-cabeça que você está fazendo ali. Então, onde a gente vai aplicar a história oral aqui nas conquistas femininas? Nós vamos aplicar mais adiante após a teoria já consolidada, né, em pesquisas para investigar o quê? Então, a gente vai construir esse pensamento aqui. Ela auxilia na transmissão de memórias. Então, se a gente vai ouvir uma comunidade cigana, por exemplo, uma comunidade quilombola, muitas vezes nós não temos dados já positivados, teorizados. Nós vamos construir, e a história oral ela é importante porque ela vem trazendo todo um contexto simbólico daquela investigação e também cultural. Ela vai para além daquilo que você pode ler e que você pode saber sem usar os seus sensoriais. No caso, a história oral ela trabalha muito com a audição, com a percepção do pesquisador. E o que vem a ser a história pública? Ela iniciou praticamente mais na área acadêmica, trazendo também a história da educação, a história da humanidade, mas não há uma unanimidade entre os historiadores do mundo todo sobre um conceito de história pública. Aqui a gente está trazendo para uma área educativa, para a área da história da educação, trabalhando com a história das mulheres, mas num contexto teórico, né? Ela sai da área da educação e vai para o público, ou ela usa o público como um objeto de pesquisa. Então, aqui eu estou considerando a gente trabalhar com a história da humanidade em relação aos contextos das mulheres, conquista de direitos e também a história da educação feminina no Brasil. Então, aí a gente vai estar trabalhando com esse contexto teorizado de referencial bibliográfico. Qual é a história que nós iremos nos referir aqui? Então, para tratar da história oral, da história pública, qual é a história que nós iremos nos referir aqui? Falando em educação, em direitos humanos, nessa conexão da educação com a área dos direitos humanos e os direitos humanos dentro da educação. Então, aí a gente tem uma interdisciplinaridade, como que a gente trabalha nesse contexto. Então, aqui é a história das mulheres reportando as conquistas femininas em termos de direitos. E nós vamos ver aqui que o trabalho de mulheres ícones na sociedade, né, mundial não trouxe benefícios que elas colheram, nós colhemos hoje. Hoje nós conseguimos falar de políticas públicas para as mulheres, políticas públicas para as crianças, políticas públicas para a comunidade LGBTI, QIA+, porque nós tivemos esses ícones trabalhando naquela época que passaram por desafios e muitas vezes pagaram com a própria vida. Se não tivesse ocorrido isso, essa memória que nós temos, nós não contaríamos essa história. Então, percebem como a memória e a história estão muito conectadas? Então, as conquistas femininas agora que nós vamos falar, né? As considerações sobre a história da invisibilidade das mulheres nas sociedades. Quantas mulheres foram apagadas, os seus feitos foram invisibilizadas? Quais foram as conquistas a partir da metade do século XX? Por que metade do século XX? Foi quando a humanidade teve um start pós duas grandes guerras, que a humanidade poderia simplesmente deixar de existir. Dentro das relações internacionais, a Liga das Nações percebeu
que deveria se transformar numa organização maior e buscar ali um entendimento universal do direito à vida, integridade física, liberdade, mesmo num mundo fragmentado, num mundo dividido entre Ocidente e Oriente, num mundo de multiculturas, de entendimento diferentes sobre a vida, sobre o dever ser social, de religiosidades diferentes, de comunidades dentro de sociedades. Essa Organização das Nações Unidas teve que pensar um conceito com pretensão universal, mas que ainda não é universalizado. É o direito de viver, o direito de ser livre e o direito de ter a sua integridade física, que daí decorrem todos os outros direitos. Os direitos sociais, os outros direitos fundamentais. Então, funciona muito nos países democráticos, com democracias em andamento, mas em países que essa democracia ainda não é consolidada, nós temos uns travamentos e também relações de culturas que têm considerações em relação a direitos diferentes. Então, como trabalhar universalmente com as conquistas femininas? Esse questionamento é em âmbito internacional. Dentro do Brasil, nós podemos ter outras respostas, porque nós consideramos uma sociedade dentro de uma federação. Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos. Carta da ONU de 1945, texto da Declaração Universal sobre Direitos Humanos de 1948, Pacto de São José da Costa Rica de 1969. Qual a importância deles para o gênero feminino em relação ao que nós podemos falar sujeitos de direitos? Em 1945, a Carta da ONU colocou a palavra mulher no seu texto, referindo a mulher como sujeito de direitos e não só descrita através da palavra homem. Essa é a importância dessa carta. Uma brasileira não muito conhecida, era diplomata nessa época da Era Vargas, a Berta Lutz. Ela foi uma precursora e que fez um movimento para que essa palavra mulher constasse no texto. Referências sobre ela em relação a isso eu encontrei na Escola de Política de Londres, não foi aqui no Brasil, porque ela simplesmente foi invisibilizada nesse período e estudada posteriormente na área política por outros países. Então, ela trouxe, em âmbito internacional, um movimento para que essa palavra mulher constasse no texto da Carta da ONU. A Declaração Universal sobre Direitos Humanos de 1948, ela foi inspirada nos ideais da Declaração Francesa, pós-Revolução Francesa de 1789. Qual a importância? Os valores ali cunhados que vinham da Declaração Francesa tiveram origem também nas lutas e movimentos de Olympe de Gouges, uma ativista francesa. E o que ela queria que constasse nessa declaração francesa? Exatamente a igualdade de gêneros. E como ela se contrapôs a essa declaração, os próprios revolucionários condenaram ela à morte. Então, se ela estava incomodando o Estado como ativista, ela passou a incomodar por ser mulher e por querer a igualdade de gêneros constando no texto dessa declaração, incomodou também os revolucionários. É outra mulher ícone, né, do século XVIII. O Pacto de São José da Costa Rica de 1969, a importância dele, veja que ele só foi ratificado pelo Brasil em 1992. E a importância é que esse pacto possibilitou, com essa ratificação do Brasil, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos
pertencente ao nosso continente americano condenasse o Brasil por violações de direitos humanos em relação ao caso da senhora Maria da Penha, que sofria agressões sistematicamente do seu esposo. Maria da Penha recorreu, através da sua defensoria, à corte, e o Brasil foi condenado por violações de direitos humanos, e através disso, a elaboração da lei conhecida como Lei Maria da Penha foi possível, a Lei 11.340 de 2006. Vejam que essa lei ela foi cunhada após haver no Brasil a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 1994. E ela foi organizada em Belém do Pará. Então, mesmo assim, com essa organização do Brasil em torno dessa convenção, o Brasil não tinha uma legislação para o enfrentamento da violência contra a mulher. Esses fatos estavam intrínsecos na sociedade e vistos como problemas particulares e não como problemas públicos, de esfera pública. E antes dessa convenção de 94, que é no âmbito das Américas, nós tivemos a convenção de 1979, no âmbito da Organização das Nações Unidas, buscando a igualdade de gênero. Então vejam que em 1800, 1789, a Olympe de Gouges buscava isso, a igualdade de gênero. Em 1979, em âmbito internacional, nós falamos sobre essa igualdade de gênero. Passa mais de um século, 2 séculos, para que isso seja positivado no âmbito internacional. Então, essa é a importância dessas conquistas de direitos, porque nós conseguimos falar daquele tempo e espaço no nosso tempo e espaço de hoje em relação a direitos para as mulheres. Então, a gente está construindo aquele pensamento inicial do que seria tratado nosso tempo e espaço em relação a uma janela da história. Consideração sobre a história da invisibilidade feminina nas sociedades, no contexto mundo, no Brasil, e aí a gente vai entrar na educação, em relação ao acesso das mulheres à educação. E mais ainda aos cursos superiores, e mais ainda às licenciaturas. Como era a educação para as mulheres no Brasil no século XIX? Era tranquilo frequentar uma faculdade? Era tranquilo você querer sair da esfera adequada para as mulheres, que era a esfera do lar? A mulher, o ideal de mulher cunhado no século XIX, passagem do século XX, era a mulher administradora do lar. E as profissões para as mulheres eram profissões ligadas ao cuidado da casa, ao cuidado do lar, muitas vezes adequadamente colocadas na sociedade como professoras do ensino infantil, porque tinha a ver com o cuidado dos filhos. Então, veja que essas situações de entendimento em relação a qual é a esfera masculina, qual é a esfera feminina, aqui a gente está falando do direito das mulheres, mas não impactou só na questão das mulheres. Impactou também na questão dos homens, de ser sempre o provedor, de ter que sempre suprir todas as expectativas sociais, femininas, de sucesso financeiro e de prover a família com todo o necessário e a mais. E quem não se identificava dentro desses gêneros, como que ficava dentro da sociedade? Então, são conceitos sedimentados por essa raiz patriarcalista que trouxeram vários desequilíbrios sociais. Então, a educação não era tranquila para as mulheres. Se nós pegarmos Machado de Assis, ele conta como era a elite nessa época, conta como era a corte nessa época, no Rio de Janeiro,
principalmente no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, na literatura, nós temos obras que contam como era a sociedade e no que ela se inspirava. Aí é que ela se inspirava na sociedade francesa, nas cortes europeias. Então, lá também, a mulher não tinha voz ativa. Então, nós percebemos que na passagem do século XIX para XX, antes do cunho desses tratados internacionais de direitos humanos, a mulher não tinha voz ativa totalmente. E hoje a mulher tem. Transição das mulheres em sociedade, né? Então, independentemente da cultura, país, tempo, espaço geográfico, nós tivemos uma dominação, né, masculina social que não é culposa para homens e nem mulheres, mas ela já veio dentro da sociedade. A contraposição de gêneros, né? A contraposição, além de seres humanos, a condição de ser humano, de sujeito de direito por ser humano, começou a ser separada pelo gênero. Antes do gênero, deveria ser considerado o ser humano. É um processo, né, patriarcal, através do tempo, cheio de moral, cheio de considerações de dever ser social, de travamentos, limitações do corpo. Vários autores escreveram sobre o corpo, principalmente Foucault, Bourdieu, e eles são franceses. Então, a Revolução Francesa ela teve um iluminismo, mas quando chegou na igualdade de gênero para ser cunhado na Declaração de 1789, ela não prosperou, não floresceu, né? E a morte veio para a senhora Gouges. Exemplos de mulheres ícones, né, na sociedade brasileira. Carolina Maria de Jesus, acredito que muitos de vocês ouviram falar sobre ela. É uma mulher periférica, negra, que teve o seu dom literário reconhecido, principalmente a partir do seu livro Quarto de Despejo. É uma situação que ela mesma passou. Uma mulher à frente do seu tempo. Podemos falar também da mulher latina Frida Kahlo, no âmbito das Américas. Berta Lutz, mais ou menos da mesma época da Carolina Maria de Jesus, que trabalhou ativamente, né, para que a palavra mulher constasse na Declaração da ONU de 1945. Um exemplo internacional, Vitória Kent e Maria Saraiva. A Maria Saraiva é do Brasil, Vitória Kent é da Espanha. O que elas têm em comum? Elas são da área jurídica, da área do direito. Ambas, no mesma época e período passagem do século XIX para o século XX, sofreram vários desafios para concluir o curso de bacharelado em Direito e depois estar na esfera pública como advogadas. A Vitória Kent foi responsável pela reformulação do sistema carcerário feminino na Espanha e a Maria Saraiva por estar nos fóruns, né, do estado aqui de São Paulo. Então, vejam que eram profissões tidas como da área masculina e elas enfrentaram os desafios. A pergunta é: hoje é tranquilo para as mulheres estarem em algumas esferas profissionais? Não tem nenhum tipo de preconceito, não sofre nenhum tipo de discriminação? Eu adianto que se não houvesse discriminação e preconceito, nós não teríamos legislações anti-racismo
contra o enfrentamento da violência em relação à mulher. Aqui nós temos a senhora Maria da Penha, que ficou paraplégica pelas agressões que ela sofria sistematicamente, né, do seu ex-esposo, e foi quem possibilitou que o Brasil tivesse uma conscientização em relação à violência contra a mulher, né, um amadurecimento social e político em relação a esse problema público que era tratado na esfera privada. E um questionamento, o espaço social da mulher. Né? Na janelinha aqui da história da educação, se nós olharmos a participação da Imperatriz Maria Leopoldina na independência do Brasil, nós vamos ver que ela esteve reunida com o Conselho de Estado na corte no dia 2 de setembro. E a proclamação, né, da independência foi no dia 7 de setembro, pelo seu esposo. Mas a decisão que ela tomou com o Conselho de Estado, porque ele estava em viagem, foi no dia 2. Esse fato não é dado a conhecer tão facilmente. Existe um quadro pintado sobre a reunião do Conselho do Estado, que também é invisibilizado. A não consideração do trabalho acadêmico e científico do gênero feminino. A academia, a teoria, a bibliografia é majoritariamente formada pelo pensamento masculino. E as políticas públicas para as mulheres ainda são pensadas por parlamentares e as mulheres parlamentares. E os crimes contra as mulheres silenciados. Então, tudo isso aqui, o 2, o 3 e o 4, é contexto cotidiano século XXI. Eu trouxe aqui a história da educação, a questão da Imperatriz Leopoldina, porque se naquela época as mulheres já tivessem uma ideia de que uma mulher participou tão ativamente dentro de uma situação política, talvez o amadurecimento em relação à esfera da mulher em sociedade no Brasil seria mais tranquila, porque ainda não é. Eu espero ter atingido o objetivo com vocês de falar sobre a história oral, história pública e as conquistas femininas de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, batendo lá na esfera internacional, trazendo aqui para a esfera brasileira. Muito obrigada e até mais.